Oi, gente! Estamos aqui com mais um vídeo do SLS Criações e esse vídeo é de dicas, tá bom? Algumas pessoas me perguntaram como foi que eu fiz para comprar a minha máquina de costura, que é a minha sulamita que tá aqui, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, dando algumas dicas de como eu fiz para escolher a minha máquina. Porque a máquina é de acordo com a nossa necessidade, é a maneira mais prática que a gente tem para poder saber como comprar a máquina de costura. Então, a primeira pergunta que eu fiz para mim é o que é que eu quero fazer na minha máquina. Se eu quero fazer só alguns acabamentos, fazer uma bainha, apertar uma roupa, uma coisa simples, uma coisa caseira, então qualquer máquina que eu comprar dá para fazer isso. Qualquer máquina com ponto básico. Quais são os pontos básicos da máquina? É o ponto reto e o ponto zigue-zague. Esses dois pontos você pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Então, a minha máquina, ela tem esses dois pontos. Ela tem o reto e ela tem o zigue-zague, que é os pontos básicos. Só que eu não queria ficar somente nisso. Então, eu não escolhi uma máquina que fosse só básica. Eu queria que a minha máquina, ela fosse básica, mas que ela também tivesse pontos flexíveis. Por que pontos flexíveis? Porque os pontos flexíveis são os pontos que costura a malha ou qualquer tecido com elasticidade. Com o ponto básico eu não conseguiria, mas com os pontos essenciais ou com os pontos flexíveis eu conseguiria. Mas eu também queria uma máquina que tivesse os pontos essenciais. Que pontos essenciais são esses? É o ponto invisível e os três pontinhos. O ponto invisível eu posso fazer bainha invisível, que é aquelas bainhas de calça social. É uma bainha que a gente não vê a costura. E os três pontinhos a gente pode usar para costurar elástico ou aqueles elásticos de lingerie. A gente precisa desses pontos. Mas eu também queria uma máquina que me desse alguns pontos de decoração para eu poder decorar os meus trabalhos. Se eu fizer uma almofada, uma coisinha que quisesse fazer uns pontos decorativos. Então eu comprei uma máquina que tivesse esses quatro pontos: os pontos básicos, os flexíveis, os pontos essenciais e os pontos decorativos. Depois eu pensei também, o que é que eu quero costurar na minha máquina? Porque tem máquina que não costura tecido fino, tem máquina que não costura tecido grosso, só costura tecido de algodão, tecido médio. Então eu escolhi uma máquina que costurasse tanto tecido fino, quanto tecido grosso e tecido de algodão, tecido médio, tecido normal. Então a minha máquina, essa Singer aqui, Facilita Pro 4423, ela costura jeans. Eu já costurei 3 camadas de jeans, uma em cima da outra, e ela costurou normalmente. Ela não travou, ela não quebrou agulha. Ela costurou normalmente. E também costura o tecido fino, aqueles tecidos bem fininhos, sabe? Ela costura tranquilamente. Então, com esses pensamentos, aí eu fui escolher a minha máquina de costura. A Singer, ela tem no site da Singer, você pode selecionar todos esses itens, você vai marcando as coisas que você quer que tenha na sua máquina e aí a Singer já lhe mostra as máquinas. Eu não sei se nos outros sites, porque eu não cheguei a olhar, tem esses recursos. Mas quando eu pensei em comprar a minha máquina, uma coisa que eu fiz também foi separar em três, porque a gente vê tanta máquina, a gente fica maluca de tanta máquina que a gente vê. Como a gente não conhece, não tem experiência, então a gente quer tudo, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu resolvi separar 3 máquinas que eu acharia que seria melhor para mim. Então, antes de eu comprar a minha Singer Facilita, eu fiquei entre a Singer, eu fiquei entre a Eugene, a JX 4000, se eu não me engano, e fiquei com a Janome. Eu não me lembro a numeração da Janome, mas se eu não me engano foi 2808 ou 2806, alguma coisa assim. Uma máquina muito boa. Depois que eu fiquei entre essas três, eu fui ver os recursos. Todas essas três tinham os mesmos recursos. Tinha o braço livre, o braço solta, esse braço que solta para fazer bainha. Então eu queria uma máquina que tivesse braço livre, que tivesse todos esses pontos. E o que foi que me fez escolher a Singer? A assistência técnica, que na Singer você tem assistência técnica assim por todo o Brasil. Eu não sei, eu não lembro, porque eu já tenho essa máquina vai fazer 2 anos. E nunca deu defeito. E eu comprei ela de segunda mão no Mercado Livre, eu não comprei ela nova, porque quando eu tava querendo muito e ela tava muito cara. Então eu fui no Mercado Livre e achei ela por R$ 600 na época. E ela veio de segunda mão já usada, ela nunca deu defeito.
Mas a questão da Janome foi assistência técnica, que eu não consegui encontrar muita a assistência técnica que eu encontrei aqui na minha região era muito longe, eu não me lembro mais onde foi. E a Eugene eu não escolhi, porque é muito boa a Eugene também. Só que eu não escolhi a Eugene, ela faz tudo isso também. Mas é porque ela é toda de plástico, ela é muito leve. Então, se você for costurar um tecido pesado, fazer uma costura muito forte, ela fica pulando. E já essa, ela é toda de metal. Aqui fora é plástico, mas por dentro, todas as suas coisas por dentro é de metal. Então, ela é pesada. Então, ela fica firme na mesa. Eu já costurei 3 camadas de jeans e ela não deu nenhum problema, nenhum defeito. Então, para você escolher a sua máquina de costura, a minha dica é essa. Veja o que você quer fazer, quanto tempo você quer gastar, o que você quer costurar e quais são os recursos que você quer. E aí você pode também, aí você vai poder escolher tranquilamente a sua máquina. Um detalhe também, gente, máquina boa não é barata. A máquina boa, ela não é barata. E essa máquina na época, eu não sei quanto ela tá agora, mas na época ela tava de R$ 1.300. E eu consegui achar ela por R$ 600. Ela é muito boa. Eu indico essa máquina, mas tem muitas outras máquinas que faz muitas outras coisas muito boa. E eu, se eu não me engano, assim, a gente já lançou muitas outras máquinas até melhor que essa, que eu já tenho essa vai fazer 2 anos. E a dica é essa aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, tá? E clica no gostei. Beijo pra vocês. Tchau.